Você já pensou que o medo que você sente pode ser algo bom? Você já pensou que esse medo pode estar te protegendo de alguma coisa? Então é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Sou o Henrique Aguiar e nesse canal a gente conversa sobre prosperidade, sucesso e uma vida plena. Então vamos lá. O primeiro ponto a destacar é que nós copiamos e interpretamos o mundo de acordo com os nossos sentidos, seja ele visual, auditivo, sinestésico, gustativo e olfativo. É o que a gente vivenciou que vai mostrar o que nós fazemos e o que nós acreditamos, as nossas crenças. Esses filtros que nós temos de acordo com o que a gente viu, ouviu e experienciou, tá? Eles são os significados que nós damos às coisas. Então, o significado ele pode ser bom ou pode ser ruim. Se ele não for bom, que tal a gente mudar? Que tal a gente entender como esse significado atua na nossa vida e tentar ressignificá-lo? A PNL tem várias ferramentas que trabalham isso. E na programação neurolinguística nós falamos que o mapa não é o caminho, ou seja, o mapa é o significado que eu estou dando àquela coisa e não o caminho propriamente dito, não a realidade, tá? Como a gente pode observar. Então, um exemplo, se um avião caiu, tá? Esse é o nosso mapa, é o que a gente visualizou, a informação que nós temos. Quer dizer que o avião que eu vou pegar também vai cair. Esse é o significado que eu estou dando àquela informação. Essa é uma crença, é uma programação que você foi exposto, tá? Você ouviu isso de algum lugar. Alguém que por um acaso tem medo de voar de avião e colocou isso daí. Ah, teve um avião lá não sei aonde que ele caiu. Mas será que o avião que eu vou pegar, que eu posso tomar, será que esse avião vai cair? Com certeza não. Então, a nossa crença, o mapa, né, o significado que a gente está dando à informação, está sendo mais importante do que a informação em si, do que o fato em si. O fato é que o avião é um dos meios de transportes mais seguros que tem. Então, quer dizer que um avião caiu, todos vão cair? Não é o caso. Mas a crença que eu tenho, o mapa, o meu significado, mostra isso. Isso faz com que eu tenha medo de voar de avião. Outra coisa, muitas mulheres falam isso, homem não presta. Tá? Você ouviu isso de onde? Tá? Qual foi a experiência que você teve que te levou a ter esse significado, que te levou a ter essa conclusão? É isso que você tem que muitas vezes pensar. Será que todo homem não presta? Ou foi uma experiência que você viu, que você ouviu ou que você experienciou que está te levando até essa conclusão? Tudo isso vem com a nossa experiência. Tá? E de onde vem o seu medo? É isso que você tem que muitas vezes tentar diagnosticar. Meu medo vem de onde? Por exemplo, o medo de falar em público. Isso é uma coisa muito comum, muita gente tem esse medo, tem esse pavor de falar em público. Mas de onde vem esse medo? Tá? Vamos analisar, será que foi uma professora sua lá no primário, que quando você foi falar na frente, ela falou assim, seja rápido, ou você, por sua timidez, você falava baixo, e a professora falou, fala mais alto, ninguém está te ouvindo. Será que é isso? E te criou esse bloqueio, esse trauma? Então foi uma experiência que você viveu. Não quer dizer que aquilo dali você precise levar para o resto da vida. Será que foram seus pais que sempre falaram, falar em público é muito ruim, eu tenho medo de falar em público. Então você, para honrar o seu super-herói, que é a Mulher Maravilha, e o super-homem, que é o seu pai, que é sua mãe e seu pai, você falou, bom, se eles estão falando é porque isso é uma verdade absoluta. E a gente sabe que não é. Então, para honrar os seus pais, você muitas vezes se bloqueou. Não, se o meu pai e a minha mãe falou que falar em público é complicado, que eles passavam mal, que eles tinham algum problema, então eu vou fazer a mesma coisa para honrar meu pai e minha mãe. Tá? Foram os amigos da escola, quando você foi lá na frente, alguém riu porque o seu penteado estava assim, estava assado, alguém riu quando a professora te chamou a atenção, porque você estava falando baixo. Isso pode ter criado esse bloqueio. Tá? E o mais louco disso tudo, essa é uma coisa que a gente por vezes não pensa. O mais louco disso tudo é que esse seu medo, o medo, por exemplo, de falar em público, ele está te protegendo. Se você for lá na frente e der um branco, se for lá na frente e for ridicularizado, alguém rir, o que o teu corpo faz? Ele fala, bom, então para evitar que eu fique, que eu passe mal, que eu seja constrangido, então eu vou criar um bloqueio para que eu não vá lá na frente. Então, isso é muito louco da gente entender, tá? Esse medo que nós temos de alguma coisa, ele na verdade é o nosso corpo, né? O nosso cérebro, a nossa mente nos protegendo de passar por aquela situação de constrangimento,
Então você vai lá na frente, você vai ficar suando, você vai ficar nervoso, alguma coisa assim. Então a sua mente fala, bom, então para evitar isso aí, eu vou criar um bloqueio, tá? Para que ele não passe por essa situação constrangedora. Isso é muito louco, tá? Da gente, quando a gente começa a compreender, começa a estudar como o nosso cérebro funciona, essa é uma das coisas mais interessantes que a gente chega à conclusão. Que na verdade o medo, ele não é uma coisa ruim. Tá? Ele é ruim porque ele pode te fazer perder algumas oportunidades, mas fisiologicamente, tá? Mentalmente, o medo é uma coisa boa, ele está te protegendo daquilo. E agora não quer dizer que você vai ficar com esse medo pro resto da vida. E aí você vai trabalhar para desbloquear esse medo, tá? Pensa assim, tá? Se eu for falar em público, o que eu vou sentir quando eu for falar em público? Tá? Eu vou começar a suar, eu vou começar a ficar nervoso, as pessoas, eu acho que as pessoas vão rir de mim, tá? E por vezes não é isso. Então, esse medo que está te bloqueando, tá? Que você tem que tentar ressignificá-lo. Você tem que mostrar, bom, eu tenho esse medo porque lá na primeira série, lá no ensino fundamental, aconteceu esse fato. Mas esse fato já aconteceu, ele ficou lá. E aí você trabalha na sua mente uma forma de ressignificar esse acontecimento. Tá, isso aqui aconteceu porque as crianças realmente, qualquer coisa diferente, eles dão risada mesmo. Faz parte do ambiente da criança. Hoje eu sou um adulto, então eu vou lá na frente, eu vou respirar e vou tentar desbloquear isso. Lógico, tem muitas ferramentas que trabalham isso. Constelação sistêmica, PNL, tá? Tudo isso aí você trabalha para desbloquear esse seu medo. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que você começar a entender da onde que vem esse teu pavor, da onde que vem esse teu medo de fazer alguma coisa, tá? Como eu falo, tem uma lógica no medo. O medo não é simplesmente eu ter medo, tá? Ele tem uma lógica, é uma proteção, né? O medo de viajar de avião, tá? Ele segue o mesmo raciocínio. Por vezes você ouviu de alguém, tá? Que tem pavor de andar de avião. As pessoas mais velhas, elas por vezes não tinham tanto acesso como a gente tem hoje num voo, né? Então essas pessoas, para se proteger, para não ter que enfrentar o seu medo, não, o avião é perigoso. E não é, a gente sabe que é o meio de transporte mais seguro que tem. Beleza? A mesma coisa vem para o homem não presta e várias outras crenças que nós temos, vários outros medos que nós temos que acabam bloqueando a nossa vida, que você acaba ficando parado naquela situação e não desenvolve. A partir do momento que você entende que o medo é uma forma de proteção, você, agora já adulto, né, consciente disso, você consegue ter força para tentar reduzir a força que esse medo tem na sua vida. Tá? Racionalmente você começa a buscar soluções para esse problema, mas já está entendendo que o medo em si não é o problema. O problema é aquela situação que aconteceu que fez você desenvolver esse medo de alguma coisa. Comece a buscar identificar de onde vêm as crenças que causaram o seu medo. Tá? Quais foram as palavras ditas, as situações que aconteceram, os episódios da sua vida, né, que podem ter causado esse trauma, que a sua mente tenta te proteger. Tá? Lembrar sempre, a mente vai tentar sempre te proteger. Tá? O medo que você sente tem uma intenção positiva, te proteger, como eu já falei, é um sistema de defesa. Quando você vê uma pessoa rica, qual que é a sua atitude em relação a essa pessoa rica? Ah, ele é rico ali, deve ter roubado, deve estar explorando as pessoas, tá? Não é uma pessoa boa, deve ter problema em casa. Olha a crença que você tem, tá? E o que a sua mente, tá? Ela vai criar um bloqueio em você para você não prosperar. E o nosso canal aqui ele fala sobre sucesso, fala sobre riqueza, fala sobre prosperidade. Então o que teu cérebro está colocando para você de informação? E isso é uma coisa muito interessante para a gente começar a analisar o que a gente fala. Quais são os nossos sentimentos em relação a determinadas coisas. Então, se eu falo que toda pessoa rica, toda pessoa próspera, ela roubou, ela é uma pessoa do mal, o que o seu cérebro vai colocar? Bom, então não vou deixar essa pessoa prosperar, por quê? Senão, se ela fica rica, todo mundo vai falar que ele é ladrão. E eu não sou ladrão. Eu não sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa boa. Então eu vou permanecer pobre, eu vou permanecer escasso, porque eu não quero ser rico, porque senão as pessoas vão achar ruim, vão achar coisas ruins de mim. Olha que louco é isso, né? Mas ao mesmo tempo faz um sentido.
Então, se você começa, você vê uma pessoa rica, pô, aquela pessoa rica, que Deus abençoe cada vez mais. Opa, teu cérebro já começou a entender, caramba, tem uma coisa diferente. Tá? Se eu começo a abençoar, eu começo a admirar as pessoas prósperas, a minha própria mente começa a trabalhar, bom, se eu admiro as pessoas prósperas, então eu quero estar lá, eu quero ser próspero também. Quando eu for próspero, outras pessoas vão me abençoar. E aí você começa a entrar no ciclo virtuoso, tá? De prosperidade. Esse é um dos pontos que a gente tem que entender da nossa mente. Então, sempre que vê uma pessoa rica, um carro importado, sempre começa a analisar como que você está se sentindo em relação àquilo que você está vendo. Tá? Se você começar a perceber que sempre que você vê uma pessoa nessa situação, você sempre tem palavras negativas. Por exemplo, uma coisa que aconteceu tem pouco tempo. O Cristiano Ronaldo, tá? É um cara que eu admiro muito, porque ele é muito esforçado, ele não está onde ele está por conta da sorte. Ele se esforça para estar no ponto que ele está. Ele abriu um canal do YouTube, se não me engano, em 90 minutos, ele alcançou 10 milhões de inscritos. Ele não tinha nenhum vídeo, ele só abriu o canal. Aí você vai pensar, ele abriu só porque ele é famoso, ele conseguiu só porque ele é famoso, tá vendo? Quanto mais dinheiro ele tem, mais dinheiro ele vai conseguir. Isso aí é sorte, é isso, aquilo. Olha o pensamento negativo. Ao contrário, pô, que legal, cara, o cara já é rico, ele abriu um canal, cara, ele conseguiu em 10 minutos, pô, bater um recorde, que bacana, prosperidade para ele. Hoje ele deve estar mais ou menos com 70 milhões de inscritos, o canal dele deve ter uns 10 vídeos. Mas ele é o Cristiano Ronaldo, ele não conseguiu aquilo odiando as pessoas prósperas. Com certeza, as pessoas que ele que ele admirava, com certeza, isso ajudou o cérebro dele a levar ele até o local que ele está hoje. Observe sempre como a sua mente trabalha. Tá? O medo, que eu falei, a prosperidade, você olhar uma pessoa próspera e não admirar, né, teu cérebro está querendo te proteger, porque como você não admira uma pessoa próspera, como você quer ser próspero? Você não vai ser admirado, o teu cérebro está te protegendo. O seu medo inconsciente está te protegendo. Ó, eu vou proteger, eu vou deixar a pessoa aqui na escassez para que ela não fique uma pessoa próspera e lá na frente as pessoas falem mal dela. Olha que coisa louca, mas ao mesmo tempo faz sentido, né? Faz muito sentido isso daí. O medo, ele tem que ser entendido como algo positivo, como algo que precisa ser superado. Ele é positivo, ele está te protegendo de alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele precisa ser superado. Ok, entendi por que eu tenho esse medo, né? Eu sei que é uma coisa positiva, mas para mim agora isso não faz sentido. Então eu vou passar por cima dele, eu vou ressignificá-lo e vou seguir em frente. Vou seguir a minha vida, apesar desse medo. E com o tempo esse medo ele vai diminuindo. Quando você ressignifica, quando você trabalha isso daí, ele vai diminuindo. Não quer dizer que ele vai desaparecer como mágica de uma hora para outra. Mas aí você, caramba, eu não gosto de falar em público, mas eu já vou ter coragem de me expor. Estou na faculdade, tenho que apresentar um trabalho. Então você vai lá na frente e já apresenta o trabalho. Vai ficar nervoso na primeira vez, na segunda vez vai ficar um pouquinho menos, na terceira um pouquinho menos. E com o tempo você vai acalmando. E aquilo ali você ressignificou. O seu cérebro ele vai entender o quê? Opa, eu não preciso proteger. E lá na frente não é algo que vai causar um mal a essa pessoa. Tá? Então isso é a forma que a gente tem de seguir a vida, de ressignificar o medo. Por isso, se isso aí realmente está te atrapalhando, está te bloqueando em ter sucesso na sua vida, em ter prosperidade, aí vale a pena você procurar uma ajuda. Como eu falei, constelação sistêmica, PNL, Theta Healing, né, uma microfisioterapia, porque você vai entender onde que vem esse medo. Esse medo, ele se originou onde? Qual foi a época que ele se originou? Qual foi o trauma que foi causado lá atrás e que te gerou esse medo? Te gerou esse pânico, essa mágoa, esse pavor. Então é isso que essas ferramentas elas vão trabalhar e vão te liberar para a prosperidade. Então, pessoal, é isso, né? Ressignifique seus medos, tá? Trabalhe, tente entender da onde que ele veio, tá? Se não conseguir fazer isso sozinho, procure ajuda, procure uma psicoterapia, procure essas ferramentas mais holísticas, tá? Que eu particularmente gosto muito, né? Até porque elas são mais rápidas, elas têm um resultado muito mais imediato e a gente consegue rapidamente começar a ressignificar isso daí.
tá? Procure ajuda, e se você conseguir, se você tiver aquela força de vontade, tá? Tente primeiramente ressignificar, entender, opa, esse medo aqui vem, eu lembro lá na quinta série, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e com certeza você aos poucos vai começar a entender que esse medo não é uma coisa ruim, né, no sentido mais positivo, mas ao mesmo tempo ele precisa ser superado. Ok, entendi a informação e segue o jogo, tá? Isso agora para mim não faz mais sentido. Se você gostou desse conteúdo, tá? Curta, compartilhe, se inscreva aí no canal para fortalecer e a gente conseguir trazer mais conteúdo sobre sucesso, sobre prosperidade e sobre vida plena. Muito obrigado e grande abraço.